Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, para essa semana eu vou trazer como proposta para vocês a questão do teatro de revista. Se vocês forem olhar na nossa apostila, na página 20, tem um pequeno texto falando sobre esse assunto. Teatro de revista, mas o que é isso? O teatro de revista nada mais é do que um teatro musicado, ou seja, um teatro com música. E essa espécie, esse gênero, de teatro surge em Paris no final do século XVIII. Ele estava inserido como um espetáculo de fim de ano. Mas o que seria esse espetáculo? Esse espetáculo ia contar os fatos, os acontecimentos mais marcantes daquele ano que estava se findando. Seria como se fosse uma retrospectiva daquele ano. E o objetivo era fazer algo com canto, dança e declamação, ok? Esse teatro também surgiu como uma maneira de fazer frente ao monopólio do teatro francês, que eram os teatros mais eruditos, assim dizemos. Então, esse gênero popular surge exatamente no século XVIII, em Paris, na França. Conforme o tempo foi passando, ele foi adquirindo tons humorísticos. A sátira foi tomando conta do espetáculo e acabou encantando mais ainda e ganhando gosto popular. A sociedade em si gostava muito, até porque o teatro de revista utilizava tanto a burguesia como o capitalismo como figuras de crítica para os seus espetáculos. O teatro de revista também chega em Portugal em meados do século XIX. E também aquela questão da sátira, do humor, acabou cativando a sociedade portuguesa da época. A sua primeira estreia aconteceu em Lisboa em 1850. Aqui no Brasil, ele chega no Rio de Janeiro no ano de 1859. Então, o teatro de revista chega aqui na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 1859. E a primeira peça do teatro de revista que foi apresentada aqui no Brasil foi a primeira peça das surpresas do Senhor José da Piedade, escrita por Justiniano de Figueiredo. Como tudo que acontece aqui no nosso país, no início, as nossas revistas, os teatros de revistas, sofreram forte influência da Europa. E no final da década de 1880, ainda no século XIX, as revistas brasileiras começaram a procurar uma inovação e ganharam um estilo próprio, porque passaram a lançar sucessos da música popular brasileira. E com isso, o teatro brasileiro acabou enaltecendo compositores e maestros brasileiros. Entre eles, podemos destacar a grande Chiquinha Gonzaga e Paulino Sacramento, e entre muitos outros. A partir da década de 1920, o teatro de revista começa a sofrer influência da questão do cinema que começa a surgir nesse período. O cinema acabou dividindo, rivalizando, digamos assim, com o teatro de revista. E a partir da década de 1850 até a década seguinte, o teatro de revista começa a entrar em decadência, começa a já perder espaço na sociedade para os outros estilos. Então, podemos colocar como características mais marcantes do teatro de revista, que é a sátira, o humor, a musicalidade, que eles costumavam utilizar as músicas nos seus teatros. E a crítica social também pode ser inserida nesse contexto. Então, eu vou deixar como atividade para vocês a seguinte. A atividade está na página 20, sobre o teatro de revista, e eu vou pedir para vocês escreverem um texto para um teatro. Então, vocês procurem bem um tema interessante, procurem utilizar um tema da atualidade, um tema que é conhecido do momento. Não vamos utilizar temas lá de trás, não, mas temas atuais. Então, façam um texto como se fosse para um teatro. Vocês têm que colocar personagens, várias figuras para se encaixarem em um teatro. Imaginem como se vocês estivessem realmente fazendo um texto para um teatro, para uma apresentação num teatro. Tá certo? Então, vou deixar essa atividade para vocês e até a próxima.